Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester capítulo 4, versículo 14. Imagine receber essa pergunta quando o destino de uma nação inteira depende da sua coragem. Você teria a coragem de arriscar tudo? Hoje vamos explorar a história de Ester, uma mulher comum que se tornou rainha em circunstâncias extraordinárias e enfrentou um dilema impossível. Quando seu povo estava sob ameaça de extermínio, Ester tinha duas opções: arriscar sua vida ao revelar sua identidade ou manter o silêncio e permitir que seu povo fosse destruído. Agora, pense por um momento. Quantas vezes evitamos tomar uma decisão difícil, mesmo sabendo que é a coisa certa? Quantas vezes deixamos o medo ou a dúvida nos paralisarem? A história de Ester nos desafia a agir com coragem, mesmo em meio a incertezas e perigos. Será que também somos chamados a fazer algo maior do que imaginamos? Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, vamos refletir sobre a coragem de Ester e como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Vamos entender como Ester enfrentou seus medos e assumiu seu lugar de propósito no plano de Deus. E se você está buscando forças para enfrentar os desafios na sua própria vida, fique até o final deste vídeo. A história de Ester é um lembrete de que Deus nos coloca onde estamos por um motivo e que com fé e coragem podemos fazer a diferença. Então, vamos juntos aprender sobre essa jornada de bravura e confiança em Deus. Vamos nos aprofundar na história de Ester, uma das figuras mais inspiradoras da Bíblia. Ester era uma jovem simples, judia, que jamais imaginaria que um dia seria rainha da Pérsia. Quando lemos sua história, é fácil pensar que ela teve sorte ou que estava simplesmente no lugar certo, na hora certa. Mas em Ester capítulo 4, versículo 14, Mordecai, seu primo, a confronta com uma pergunta desafiadora. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esta pergunta muda tudo para Ester e mostra como Deus a colocou em uma posição de poder por um motivo específico. Imaginemos por um momento o peso dessa situação. Ester era a única pessoa que podia interceder pelo seu povo, mas fazer isso significava arriscar sua vida. Naquela época, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Qualquer um que entrasse na presença do rei sem convite corria o risco de ser executado. Então, Ester não estava apenas lidando com o medo de se expor. Ela estava literalmente arriscando a vida. Quantas vezes em nossa própria vida enfrentamos escolhas que parecem impossíveis? Momentos em que o medo e a insegurança nos dizem que é melhor nos escondermos ou simplesmente deixar que as coisas aconteçam sem nossa intervenção. Ester nos mostra que a coragem verdadeira não significa ausência de medo, mas sim agir apesar do medo. Ela decidiu jejuar e orar por 3 dias, buscando a orientação e a força de Deus para enfrentar o desafio. Muitas vezes esquecemos que a coragem começa internamente, no nosso coração e na nossa conexão com Deus. Ester sabia que precisava se preparar espiritualmente antes de enfrentar o rei. Esse é um ensinamento prático para nós. Quando enfrentamos algo desafiador, precisamos buscar a presença de Deus, fortalecer nossa fé, preparar nossa mente e coração. Essa história nos ensina que a coragem nasce da confiança em algo maior. Ester não tinha nenhuma garantia de que o rei atenderia ao seu pedido. Na verdade, ela se colocou totalmente nas mãos de Deus. Ela disse: "Se perecer, pereci." Uma frase simples, mas que mostra uma entrega completa ao plano de Deus, mesmo sem saber o que viria. Esta é uma atitude que exige um coração humilde e uma confiança absoluta. Será que também estamos prontos para nos entregar a esse nível, deixando de lado o medo do que os outros vão pensar ou do que pode acontecer? A partir dessa decisão, Ester se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ao se aproximar do rei, ela não implorou de imediato pelo seu povo. Ela teve a sabedoria de preparar o coração do rei primeiro. Ester o convidou para 2 banquetes, construindo uma relação de confiança e criando o momento certo para revelar a verdade. Aqui vemos um exemplo de como a sabedoria e a paciência são essenciais na nossa caminhada. Quantas vezes queremos resolver tudo imediatamente, sem dar tempo para que as coisas se ajustem? Ester nos ensina a importância de agir no tempo certo, com sensibilidade e estratégia. Ester também nos mostra que a coragem individual pode gerar um impacto coletivo. Ela não lutou apenas por si mesma, ela intercedeu por todo o seu povo. O ato de coragem dela foi um exemplo vivo de fé que beneficiou uma comunidade inteira. Esse é um chamado para nós:
para que tenhamos a coragem de agir em benefício dos outros, para que sejamos a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Quando enfrentamos desafios, podemos nos perguntar: quem pode ser impactado por minha coragem? Como posso influenciar aqueles que precisam de uma palavra ou de um exemplo de fé? Ester transformou um cenário que parecia condenar seu povo à destruição em uma oportunidade de salvação e redenção. E isso não foi apenas resultado da sua posição como rainha, mas de sua disposição em agir conforme a vontade de Deus. Esse é um ponto fundamental. Não importa onde estamos ou qual é a nossa posição, Deus pode nos usar para cumprir seus planos, se estivermos dispostos a agir com fé e coragem. E agora vem a pergunta prática para a nossa vida: como podemos aplicar essa história ao nosso cotidiano? Primeiro, precisamos refletir sobre nosso próprio chamado. Muitas vezes somos colocados em situações específicas ou enfrentamos desafios não por acaso, mas porque temos um propósito ali. Podemos perguntar: qual é o propósito de Deus para mim nessa situação? Como posso fazer a diferença aqui? Assim como Ester, podemos perceber que o lugar onde estamos não é um erro, mas uma oportunidade divina. Segundo, a história de Ester nos ensina a importância de buscar a Deus antes de agir. Muitas vezes, ao enfrentarmos uma decisão difícil, tentamos resolvê-la com nossas próprias forças. Mas Ester nos mostra que a verdadeira coragem e sabedoria vem da oração e da conexão com Deus. Antes de agir, busque fortalecer seu espírito, peça orientação divina e se prepare. A oração e o jejum de Ester nos lembram que a preparação espiritual é essencial para tomar decisões corajosas e agir no tempo certo. Por último, Ester nos ensina a pensar além de nós mesmos. Ela poderia ter escolhido ficar em silêncio, mas entendeu que sua vida estava ligada à vida de muitas outras pessoas. Muitas vezes temos a oportunidade de ajudar e de fazer a diferença na vida dos outros. Pode ser um ato de bondade, uma palavra de apoio ou até um gesto de coragem que inspire outros. Quando enfrentamos nossas batalhas, lembremos-nos de que nosso testemunho e nosso exemplo podem impactar aqueles que nos observam. O final da história de Ester é um testemunho de que Deus honra a coragem e a fé. Ao revelar o plano de destruição do seu povo ao rei, ela encontrou misericórdia e salvou não apenas a sua própria vida, mas a de todo o povo judeu. Ester nos ensina que Deus é fiel e que, quando agimos com fé, Ele trabalha em nosso favor, muitas vezes transformando situações impossíveis em vitórias e bênçãos. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. Talvez você também esteja enfrentando uma situação difícil e sinta que não tem forças para lutar. Lembre-se de que Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos, como fez com Ester. Talvez você esteja onde está por um propósito maior, uma oportunidade de agir com coragem e fazer a diferença. Seja qual for o desafio que está diante de você, busque a Deus, fortaleça seu espírito e confie que Ele está contigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos aprender com Ester a sermos corajosos, a agir com fé e a reconhecer que nosso papel é maior do que imaginamos. Que a história dela nos inspire a enfrentar nossos medos e a confiar que, no final, Deus transforma nossa coragem em uma fonte de bênçãos. Não apenas para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Antes de encerrarmos, gostaria de te convidar a refletir sobre o que a história de Ester representa para você. Talvez você esteja enfrentando um momento em que precisa tomar uma decisão difícil, ou sente que Deus está te chamando para algo maior, mas o medo e as dúvidas insistem em aparecer. A coragem de Ester nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece e nos capacita para o que está por vir. Se essa mensagem tocou o seu coração, lembre-se de deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar essa história de fé e coragem a mais pessoas que também estão precisando de uma palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Às vezes, tudo o que precisamos é de um incentivo para nos lembrarmos de que não estamos sozinhos e de que Deus está ao nosso lado, pronto para nos usar de maneira poderosa. Nos comentários, compartilhe uma reflexão sua, uma experiência em que precisou de coragem, ou até uma palavra que para você representa a mensagem de Ester. Quando nos abrimos, inspiramos outras pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas. Quem sabe seu comentário seja exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se você assistiu até aqui, deixe a palavra coragem nos comentários. Ao fazer isso, você demonstra que está disposto a confiar mais em Deus,
a buscar forças para enfrentar o que vier, assim como Esther fez. Que essa palavra represente o desejo de que Deus te ajude a ser alguém que faz a diferença, independentemente dos desafios. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. A Bíblia está repleta de lições e exemplos de fé que transformam vidas e nos aproximam de Deus. Que a coragem de Esther inspire o seu dia a dia e que você saiba que Deus sempre estará ao seu lado, guiando e fortalecendo o seu caminho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.